olofi, ori bawa olose, ile kumi chele ife dumi lokere, papa moto pueblo oro mogogo imbre, orumila, eleribi, otumo bawo silawo, acheleri omaya, iba baba, iba gona, iba cheta, iba olu, iba jibona, iba petepi, iba bobo ego mara onu, que timbeloso, que timbeloro, olotumare. Iboruboia! Iboruboia boxexê, Aborua boia boxexê, Oboa tua, Xureu de Bufumbaba, Orumila Beó e Fauá. Que o nosso Pai Orumilá abençoe as vossas preces. Que o nosso Pai Orumilá dê atenção às vossas preces. Que o nosso Pai Orumilá benza execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé, que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Oroboia, Iboxexê, sejam muito bem-vindos à letra do ano de Fá no Brasil, com as previsões para o ano de 2023, no Odu e Fá Regente Ireteança, Ireteuçá, Iretetomuçá, com o caminho profético, né, com a profecia de Ire Onaire, um bem de bons caminhos, porém sem certeza e seguridade, e Fá diz que ele não pode assegurar nada dos bons caminhos, porque tudo dependerá de quem conduz a toda essa profecia no decorrer de todo o ano de 2023. E tudo dependerá da nossa cabeça. Cabeça essa que precisa ser muito bem alimentada em cerimonial, mas muito mais alimentada em conhecimento. E é por isso que nós deixamos aqui todo esse trabalho, seguimos por esse caminho, fazemos essa live aqui para deixar um bom aconselhamento, bons aconselhamentos, para que todos possam alimentar e muito o Ori, que é nada mais do que Ori, é a cabeça, né? A cabeça de cada um de nós, para que uma cabeça bem alimentada, ela jamais possa te vender. Diz isso em outro Odu e Fá, onde diz que se minha cabeça não me vende, não tem quem me compre. E é por isso que nós estaremos chamando agora um dos mais velhos aqui da gente, Tio Monteiro, já veio o nome na frente, Tio Monteirão, filho de nosso pai Xangô, e Babalaô, filho do Odu, Ogum da Colosso, literalmente o vigilante de Fá. Segue ele como guardião de Fá. Camarada esse que vai vir trazer, através de toda a sua experiência, toda a sua vivência, todo o seu caminho sacerdotal, que não é pouco, sempre bons aconselhamentos. E aí, bichão, vamos estar chamando o Tio Monteirão agora para que ele possa estar enriquecendo. Vem bomba, hein? Vem bomba aqui, meu irmão. Isso aí não é o saculhaço a enciclopédia. Eu sou fã. Então, Tio Monteiro, convite enviado, só se aceitar, meu velho. Boia. Boia, dá uma ajustada no celular, tá um pouquinho pra cima. Espera aí. As suas bênçãos, meu velho. Porra, cara. É de coração pra caramba. É de Xangô pra Xangô. Melhorou aí? Eu acho que melhorou, né? Melhorou? Melhorou, é só pra gente ver essa beleza. Beleza, essa beleza ficou lá pra trás há mais ou menos uns 30 anos, rapaz. É ruim, hein? É ruim, é só, né? Sabe disso. Tio Monteiro, já fiz a toda a entrada, a live do senhor. Ensina aí Fá pra gente aí. Boroboia. Te amo, meu velho. Cara, Ifá. Bom, boa noite. Honório da Conceição Monteiro, Oni Xangô, Aoni Orumila, Ogum da Colosso, Ifá de pé. Olúcio Aju, Rafael Zamora Dias, Ogum da Queté. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo? Sim, maravilhoso. Então, agradeço bastante aí pelo convite e desculpa aí pelas minhas ausências, mas eu estou presente nesse ambiente. Todos os que passaram por aí já falaram bastante, eu não sei mais o que dizer, eu acho que é só o boi
Bocheché, boa noite e até uma próxima, né? Porque todo mundo foi bastante, Oi. bastante cirúrgico aí E a carta na manga? nas observações. Você abriu aí falando sobre quando se aprende Fá. Eu acho que você aprende Fá quando o seu primeiro mestre te pega no colo, observa você, segura na sua mão, faz você dar os primeiros passos. Depois que você começa a caminhar, você toma alguns tombos, mas ele está ali vigilante, deixando você cair para você levantar e aprender com as experiências da vida. Então, quando você tem um ire lonan ire leseori, eu acho que é por aí, porque eu acho que Olofin, Orúmila e todas as energias que conspiram a favor de tudo isso é o que está dizendo. Temos que mostrar até onde a gente aprendeu, né? Até onde a gente absorveu informação, né? E agora é a hora da gente provar, não é? Porque esse irê não é um irê seguro, porque a gente tem ireteança, Ogunda Teturá, Ireteuntelu, né? Os três Oduns falando da mesma coisa, né? De dispersão do rebanho, né? De falta de respeito, de padrinho, de afilhado destronando o padrinho por ambição, entende? Então, é necessário que a gente preste atenção nesses três segmentos, porque é o que vem falando mais forte, né? E se a gente prestar atenção hoje, desculpa aí que caiu alguma coisa aqui no meu olho. E se a gente prestar atenção hoje, em âmbito de país, né? O que acontece? Dispersão, né? Polaridade, né? E dentro do nosso segmento religioso, a gente pode observar uma situação aí em Ireteança de Xangô, né? Que vivia na Terra e seus poderes foram, de certa forma, raptados por Olofin. E existia um tipo de um monstro, né? Isso é uma metáfora, né? Que saía do mar e acabava interpelando o processo natural das coisas, né? Mas não se sabia por que razão Olofin havia tirado certos poderes de Xangô. E ele não tinha muito como agir, entende? Então, me pareceu aí que, havendo entre pai e filho uma certa rivalidade desnecessária, aí teve de haver a intervenção, né, de Odudua, de Eleguá, para que Olofin pudessem entender que Xangô estava ali para um trabalho específico. Era o único que conhecia o mundo, sabia dos meandros, dos caminhos, mas lhe faltava um poder. E por que Olofin a ele não dava? Então vem aí a relação entre também afilhado e padrinho, né? O padrinho, o afilhado precisa caminhar. Ele veio com uma missão, ele veio com uma função, né? E o padrinho, nesse momento, é preciso que ouça, né? Porque Olofin teve de se curvar, se render às observações de Odudua, para que ele pudesse restaurar os poderes a Xangô, né? Ele dá aí ao Ofaka, né? E Xangô estabelece a ordem e as coisas começaram a funcionar a seu tempo. Iniciavam a seu tempo e terminavam a seu tempo, entende? Então, é necessário que a gente volte um pouco para essa nossa relação entre aqueles que a gente vê em condição menor, inferior. E, no entanto, ele tem função que você, enquanto padrinho, né, e axé, que você não possui.
que você não pode fazer. Então, dê a ele a oportunidade de, na verdade? Então, entrando dentro, né, desse Ireteança, acho que o segredo dos nossos projetos precisam estar preservados, porque o príncipe que não chegou a ser rei, a ansiedade, a necessidade de uma ascensão fez com que ele não conseguisse perpetuar, né, o seu propósito, o seu sonho, né, de ser um governante, né? Então, eu acho que hoje, dentro dessa análise, eu acho que os seus projetos precisam estar preservados. Ninguém precisa saber, nem todo mundo precisa saber dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Do que você está pleiteando. Você não precisa alardear aos quatro ventos. Então, eu entro dizendo que, nesse Odum, a vaidade é a maior perdição dentro desse contexto, né? Porque em tudo se vê a vaidade te tirando oportunidade, te trazendo ansiedade, te tornando uma pessoa psicologicamente desequilibrada, entende? Então, assim, e outra coisa, aquela questão da paciência, os nossos projetos, nem sempre eles são alcançados. Quantas vezes a gente tem que começar de novo, né? Eu inicio uma jornada e eu sou interpelado por alguma coisa, seja um problema de saúde, seja pelo meu concorrente que foi muito mais astuto que eu, né? E conseguiu chegar lá frente, e isso não é nenhum demérito para mim. Eu preciso refazer a minha estratégia e começar de novo. Entende? Eu não posso me desesperar, porque a minha sorte, a minha oportunidade não será a única. Eu sempre terei. Eu vou olhar para um lado e vou ver oportunidades, né, em que eu possa estar também buscando o meu melhor, né, tentando investir naquilo que melhor eu posso estar me desenvolvendo, entende? Então, eu volto aqui para Ogundateturá para ressaltar uma questão. Esse conflito entre afilhado e padrinho. Ali não se fala-se, vamos buscar os nossos padrinhos. Não, eu digo, vamos buscar os nossos afilhados. Porque Ogundateturá, o afilhado morre precocemente, né? Ele entra num estado de depressão que ele morre, né? Por essa falta de ação, por essa falta de compreensão, por essa falta de acolhimento do próprio padrinho. Entende? Então, assim, o que nós estamos fazendo hoje, né, certamente irá refletir em Araunu, assim como foi com o afilhado Ogundateturá, né? Que ele volta e seu Egum acaba levando o padrinho. Entende? Então, assim, não vamos colocar que estamos acima ou abaixo de nada. Estamos todos dentro de um mesmo propósito. Estamos todos dentro de um mesmo parâmetro, né? A nossa felicidade, ela não pode ser o preço da vida do outro, né? Eu não posso aceitar que eu preciso subir na cabeça de alguém para eu alcançar o meu objetivo, né? Ele tem um telu, entra na casa do padrinho, come todos os obi, senta no seu trono e, decepcionado, o padrinho se transforma numa pedra, né? E ali é a maior decepção do Orúmila. Então, assim, o que é que nós, enquanto afiliados, estamos indo buscar na casa do nosso padrinho? Destroná-lo, desafiá-lo, né? Buscar dele, arrancar dele o quê? Entende? Então, assim, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, assim,
quando se fala em projeto, em ideias, eu acho que antes de qualquer coisa é tentar, na medida do possível, reunir o rebanho. Né? Eu acho que se você consegue, né, reunir o seu povo, você consegue desenvolver projetos, né? Você consegue trabalhar ideias. Assim como o Lope escutou a Odudua, escutou a Xangô, acho que os maiores também deveriam sentar, abaixar a cabeça e tentar ouvir os mais novos, entende? A contribuição dos mais novos, né? O que eles estão pleiteando. Eu ouvi alguém dizer que o afilhado, às vezes, você entra na casa do seu padrinho e você tem uma orientação e você sai daí e você vai para um outro lugar buscar uma outra orientação, uma outra informação. Por que razão? Quando ele chegou na sua casa, esse afilhado, o que foi que ele ouviu? Né? Eu acho que, enquanto sacerdote, você tem que ter a sapiência de perceber o que aquela pessoa está indo ali buscar. E naquele exato momento tem que dissuadi-la daquela ideia. Entende? Porque dificilmente ela vai estar indo buscar em outra pessoa, experimentando coisa, porque ela já viu que aquilo ali não é um local onde você vai buscar milagres. Você vai buscar conselhos, orientação, né, para a sua vida. Né? Estava se falando da questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É muito interessante essa palavra, porque, na verdade, o livre-arbítrio é sugerido para que você faça boas escolhas, não é? Até porque não é o propósito do Orunmila, não é o propósito do Olofin, porque quando Eiobe, né, desce, né, se estabelece na Terra através de Orunmila, aí Olofin, quando percebe o caminho que a humanidade estava tomando, o que ele faz? Ele chama a Orunmila e diz: organize isso daqui, e assim que tudo estiver organizado, você volta. Então, ele nunca mais foi embora. Então, o projeto é sempre o mesmo, né? O de pacificar. Né? Então, assim, o livre-arbítrio do homem, quando é utilizado para cometer atos que não são tão plausíveis assim, Orunmila está ali para lhe dar um conselho. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? de como colocar, né? Se você vai buscar o negativo, que fique com o negativo. Mas não é bem assim. Né? O Betumaco, o Orunmila sofre, né? pela forma com que aquele grupo estava sendo conduzido, ele se predispõe a ajudar. Entende? Então, utilizemos então o nosso livre-arbítrio para o nosso para fazer as melhores escolhas, né? Fazermos as melhores escolhas. Então, nesse aspecto, em Ireteança, digo que essa unificação de rebanho, acho também que é uma mensagem muito voltada para a família. Para a família. Cuide do seu filho, da sua casa, né? Cuide do seu trabalho, cuide da sua saúde, cuide, sabe, antes mesmo de você se preocupar lá com o externo, não é? Porque quando eu tenho uma preocupação com meu filho, minha casa, meu trabalho, você com a sua casa, com o seu trabalho, quando esse grupo se une, já existe uma integração ali natural, porque cada qual fez a sua parte, não é? Então, eu acho que a busca da felicidade que todo mundo pleiteia, essa é uma felicidade, na verdade, é uma coisa muito efêmera. Mas a gente não pode se entristecer por isso, né? Porque não alcança a felicidade. O que é felicidade? Né? Eu posso viver 80 anos,
Mas o meu momento feliz durou 5 minutos. E aquilo ali me alimentou a vida toda. Você está entendendo? Então, eu acho que são os desafios. Eu acho que a gente precisa ter resiliência. Esse ano, a gente precisa ter resiliência. A gente precisa ter paciência. Os nossos projetos precisam estar guardados conosco. Nós não precisamos fazer alarde, porque, na verdade, aquela exposição de felicidade daqueles personagens dentro do, eu acho que era mais um sensacionalismo da vaidade do que necessariamente, na minha opinião, do que necessariamente a questão da felicidade, né? Eu posso ter tudo no mundo, mas posso ser uma pessoa vazia. Então, aquilo ali era mais alarde, era mais da satisfação a uma sociedade de uma possível ascensão minha do que a minha felicidade, entende? A minha felicidade pode ser uma coisa contida, fazendo bem aqui para a minha alma. Você está entendendo? O meu presente. Agora, você, com seus projetos, com suas ideias, com seus sonhos, com seus propósitos, guarde isso para você, sabe? Silencie. Deixa que as coisas aconteçam de forma orgânica, natural, sabe? Sem que você precise participar. Até porque, quando você se manifesta dessa maneira, você provoca muita inveja naquelas pessoas que jamais terão a oportunidade que você está vislumbrando, né? Como a de ser um príncipe, né? Ou do príncipe se tornar um rei, não é? Então, quanta inveja, quanta energia negativa. Então, assim, a sua própria cabeça produzindo uma negatividade para que atrapalhar a sua ascensão. Então, silencie, tenha paciência, guarde isso para você, sabe? O seu projeto. Quando tudo estiver concretizado, se apresente. Mas aí a coisa já foi feita, né? Mas quando você se predispõe a lançar isso em uma praça, né? Você corre risco, né? Você corre risco da questão da inveja, falando da nossa questão da nossa religião, de magia, né? De olho grande, bruxaria, qualquer coisa para te tirar, né? Daquele caminho. Então, eu acho que Ereteança é assim a vaidade por excelência. Por excelência. Então, a minha contribuição, a minha participação aí é buscar deixar uma mensagem de que esse ano a gente precisa se autopreservar em relação aos nossos projetos, entendeu? Em relação ao Brasil, a gente não pode criar grandes expectativas ao porvir, porque a gente está em um momento de transição, de um racha, e assim, a gente viveu uma opressão durante esses anos, né? E agora a sensação que dá é de que tudo vai melhorar e de uma forma relâmpago. Isso não vai acontecer. E aí vem a decepção, a depressão e até mesmo um julgamento equivocado da pessoa que agora lá está. Porque vai achar que ela foi negligente, que ela foi omissa, e isso não é verdade. Então, assim, não criemos expectativas, né, em relação a essas mudanças todas, porque isso poderá não acontecer. Até mesmo esse governo não conseguir chegar ao final, porque o príncipe não chegou a ser rei. Entende? Então, a gente tem que prestar atenção um pouco nessas questões, nessas questões sociais, né? O Brasil, essa euforia que está acontecendo, a gente não está prestando muita atenção na realidade. A realidade está dizendo outra coisa, entendeu? Eu encerro por aqui.
desejando que Olofin, que Orúmila, que Eleguá, que Xangô, Oxum, Obatalá, tenha misericórdia, que continue com toda essa paciência com esses seres errantes que ele colocou aqui, entende? Então, e tudo isso é parte de um processo. A vida é isso, a vida é a dualidade, sabe? É o negativo, é o positivo, é tudo, né? Então, de ouro, o Lofi diz a Orúmila, no mundo tem de haver de tudo, tem de haver de tudo. Então, assim, é um privilégio para a gente ter acesso a um oráculo feito esse, que traz informações que a gente pode estar se precipitando ao porvir, né? Isso é um luxo, mas a gente é interessante nesse momento, quando a gente não se envaidece, mas a gente se sente privilegiado por ter esse tipo de informação, mas que, independentemente de qualquer coisa, a gente vai ter que viver isso, não é? A gente vai ter que viver. Então, assim, os que estiverem mais atentos, os que estiverem com um pouco mais pé no chão, viver a sua realidade, né, é que vai conseguir sobrepujar essas coisas. Porque a Ireteança vive num mundo imaginário. Ireteança vive no mundo da lua. Ele não vive com o pé no chão. Ele sonha com, sabe, o surreal. Então, assim, o que Orúmila está dizendo, ponha seus pés no chão, vivam sua realidade, sabe? Não fique aí alicerçando suas bases em projetos que, quiçá, serão alcançados, realizados. Axé, Boruboia e Boxexé, Bobotu Axé, Moforibalifá. Axé a todos os meus irmãos, axé a todas as pessoas que estão aí até essa hora ouvindo e espero estar ajudando também de alguma forma. Boruboia e Boxexé. Estou buscando um arzinho aí para poder falar. Senhoras e senhores, esse é meu tio. Minha cabeça escolheu, essa é minha família. Isso aí fala no Brasil. Isso esse camarada Rafael Zamora Dias, quando despertou, cabeças aí fortes como essa, escolheram lá, porque tem um ditado que a gente tem no jiu-jitsu. Leão treina com leão. E leão só mostra que ele é leão quando ele lida com esses caras aí, ó, e mostra para esses caras que você é leão também. Cara, te amo, cara. Obrigado. Odara Biodara. Chamar teu irmão de barco, Dani, daquele complemento isso todo aí, depois a gente vai aqui. Meu irmão, meu tio, sua bênção, senhoras e senhores, tio Monteiro, Boruboia, te amo, meu velho. Dá um beijão na tia aí, outro no molecão e vamos que vamos. Axé, com isso é demais. Jesus.